Hoje, Deus quer, no tempo do fim, colocar esta fé dentro da igreja, dentro de você, e dentro das pessoas que ainda não receberam Jesus. E nós somos, irmãos queridos, quando nós falamos que a igreja é a coluna e base da verdade, a igreja é a coluna e base da fé. A igreja está exibindo essa fé, a igreja está exibindo esse Deus, esse Cristo, chamando as pessoas para virem, para receberem esse Deus e esse Cristo. 1 Timóteo 2,4. Vou ler o final do versículo 3. Diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Só isso? Só ser salvo? Esse é o grande problema hoje no meio cristão. Todos só se preocupam em ser salvos, se converter. Mas falta essa segunda parte. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso, eu me lembrei de um versículo agora. Vamos ler Mateus. Tem a ver com a exortação do Senhor Jesus antes de ascender aos céus. Mateus 28, 19, ele fala assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Isso é o quê? Isso é, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Isso as igrejas evangélicas estão fazendo bastante bem, salvando as pessoas. E todos nós precisamos fazer mais e mais disso. Graças ao Senhor, hoje nós temos o evangelho ao alcance de todos, através da colportagem. Dinâmica, semidinâmica, familiar, no trabalho. Puxa vida, nós saímos com livros, nós oramos pelas pessoas. Posso orar por você? As pessoas estão sendo salvas. Muitas pessoas, milhares de pessoas sendo salvas. Mas não é suficiente. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Daí vem a segunda metade da ordem do Senhor. Não é só batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso é chegar ao pleno conhecimento da verdade. Queridos irmãos, a verdade, eu vou explicar um pouquinho sobre esse versículo, preciso parar um pouquinho aqui. A verdade é a realidade. São todas as coisas, irmãos, reais, reveladas na palavra de Deus. Não é uma doutrina. São todas as coisas reais. Quando nós tocamos na palavra, queridos irmãos, nós precisamos tocar em algo real. Por isso que é importante orar e ler a palavra, meditar na palavra, ruminar a palavra, para tocar na realidade. Porque cada palavra de Deus tem a sua realidade. Nós precisamos tocar nessa realidade. E essa realidade, essas coisas reais reveladas na palavra de Deus, são Cristo. Antes Deus era abstrato. Mas Cristo, quem foi Cristo? Cristo é a corporificação de Deus. Cristo tornou Deus real. Quando Cristo estava aqui na terra, queridos irmãos, as pessoas podiam tocar nele, conversar com ele. Deus se encarnou. Ele é Emanuel, ele é Deus conosco. Hoje Cristo é Deus na nossa experiência. Hoje nós conseguimos nos achegar a Deus, nos conectar a Deus por meio de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Cristo é a corporificação de Deus. E a igreja é o que hoje? A igreja é o corpo de Cristo. Deus também é abstrato. Então nós hoje conseguimos tocar em Deus porque tocamos em Cristo. E onde Cristo é apresentado hoje? Na igreja. Então falamos no finalzinho da mensagem 1. Por isso que a igreja, nós vamos falar isso na mensagem 5. Por isso que a igreja é o mistério da piedade. É Deus manifestado na carne. Hoje, se alguém quiser contatar a Deus, precisa estar na igreja. A igreja é Deus manifestado na carne. Só que a igreja não é a organização, não é o prédio, é você. Seja coletivamente, seja individualmente. Quando você fala assim, posso orar por você? Você está lá representando a igreja. Você representa a coluna e a base da verdade. E as pessoas, através da sua oração, tocam na realidade de Deus. A igreja é o corpo de Cristo.
E aqui fala que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que é o pleno conhecimento da verdade? É uma compreensão. Não é só conhecer objetivamente, é você compreender a verdade, é entender o que isso significa. Por isso que na igreja, irmão, é uma coisa maravilhosa que Deus nos deu. Muitas pessoas dizem assim, agora eu estou entendendo. Aqui vocês explicam a palavra. Nós não estamos aqui dando autoajuda, nós estamos aqui para tornar a palavra de Deus acessível para as pessoas. É a compreensão total da verdade. É ter um pleno reconhecimento e um apreço, valorizar essa realidade de todas as coisas espirituais e divinas que nós recebemos pela fé. Sabe, quando esse caminhozinho chega, essa fé que vem de Deus até nós, traz muitas coisas espirituais, traz muitas coisas divinas, coisas que nós não conseguimos nem expressar. Tudo isso é trazido para nós. Se você valoriza, você aprecia, você reconhece, isso é fé. Louvado seja o Senhor. Então, em 1 Timóteo que nós temos, Deus quer que todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Então Paulo escreveu isso porque em 1 Timóteo, ele percebeu que o declínio se infiltrou através dos ensinamentos diferentes na igreja. Nós já falamos isso na semana passada, na mensagem 1, capítulo 1, versículo 3, os ensinamentos diferentes, né? E em 2 Timóteo, ele percebeu que a igreja já tinha declinado, o declínio já se instalou mais forte, de uma maneira mais forte, mais aberta na igreja, e estava se agravando cada vez mais, porque havia heresia já, que haviam entrado na igreja. Então, isso aqui está, por exemplo, em 2 Timóteo, podemos ler aqui rapidinho, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16, fala assim, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Já entraram heresias na igreja e estão pervertendo a fé a alguns. Então o que Paulo fez? Ele viu a necessidade de um antídoto. O antídoto. Hoje, o que mais se fala são as vacinas, os antídotos. Agora tem vacina para tudo que é lado. A vacina russa também já chegou, a vacina da Índia também chegou, agora também entrou a vacina do Johnson & Johnson e assim por diante. Então, em 1 Timóteo, esse antídoto, Paulo falou, é o que nós acabamos de ler. Os salvos precisam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Isso individualmente. Cada um de nós, irmãos, tem que aproveitar o tempo que nós temos para chegar ao pleno conhecimento da verdade. Na experiência, valorizar o que Deus nos deu. A palavra fundamental e profética. E quanto à igreja hoje, mais do que nunca, no meio das heresias, das ideologias, a igreja precisa ser a coluna e a base da verdade. Essa é a missão da igreja hoje no tempo do fim, os dias que precedem a volta do Senhor. E em 2 Timóteo, essa verdade de que Paulo falou, tem que ser a palavra da verdade apresentada de uma maneira correta. Porque muitas vezes a palavra é distorcida, então nós precisamos apresentar a palavra de uma maneira correta para as pessoas. Vamos ler 2 Timóteo 2:15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de quem se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem, no original grego, tem o sentido de cortar retamente. É como alguém que usa um serrote. Hoje é serra elétrica, né? Então talvez tem gente que nem sabe o que é serrote, alguns jovens. É aquele As pessoas usavam para serrar madeira. Então se você não sabia manejar bem, depois que cortava, a madeira, em vez de ser cortado retamente, está tudo torto assim. Então, nós temos que cortar a palavra retamente. Louvado seja o Senhor. E daí, quando chegamos ao pleno conhecimento da verdade, apresentamos a palavra de uma maneira correta, a verdade de uma maneira correta, então os que se desviam da verdade, ou os que se desviaram da verdade, devem voltar à verdade. Então 2 Timóteo 2:25, fala assim, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Está vendo? Arrependimento, para se voltarem. De que maneira? Conhecendo plenamente a verdade.
Irmão, não sejamos superficiais. Valorizem a palavra que o Senhor está dando para nós. Valorizem a palavra. Louvado seja o Senhor.